Olá, irmãos, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Quarta com Graça, onde nós estaremos estudando nossa revista Palavra e Vida, que traz o tema Epístolas para o nosso tempo. Hoje nós vamos ficar com a lição número 12, a penúltima lição, que traz o seguinte tema: ponha em ordem. Vamos usar o texto de Tito, capítulo 1, versículo 5. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Tito. E quem é Tito? Tito era um cristão gentil, provavelmente convertido através do ministério de Paulo. Também a Bíblia fala pouco sobre ele aparece lá em Coríntios, e depois em Éfeso, e nós vamos entender que ele se converteu através do ministério de Paulo, e que participou juntamente com Paulo mais Barnabé da segunda viagem missionária, e ele foi representante de Paulo na ilha de Creta, e ali permanecendo para colocar as coisas em ordens. A igreja estava sendo organizada, mas ainda existiam detalhes, existiam coisas que precisavam ser organizadas, e ficou a cargo então de Tito, para que ele colocasse então a igreja em ordem, organizasse aquilo que ainda faltava para que a igreja ficasse completamente organizada. Bem, o primeiro título da nossa revista, o primeiro tópico, fala sobre completando a organização da igreja. Tito ele foi convocado para esta obra, para fazer a obra do Senhor, e ele foi convocado então para organizar a igreja. Como a igreja estava em organização, ela precisava também, fazia parte das suas atribuições, ordenar pastores para as igrejas. Mas Paulo chama a atenção de Tito a respeito dos requisitos para ser um líder da igreja, para ser um pastor da igreja. Não era qualquer um que poderia exercer esse trabalho, visto que por causa da importância que esse trabalho exigia. Então alguns requisitos eram necessários para que homens, líderes, pudessem ser escolhidos por Tito. Então Paulo ele fala um pouco a Tito como deveria ser o caráter de cada homem. E nós vamos enumerar aqui alguns. Ele diz o seguinte, que eles precisavam ser irrepreensíveis, marido de uma só mulher, que tenham filhos crentes e não acusados de dissolução nem insubordinados, não ser arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Deveria ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si e apegado à palavra fiel. Enfim, são alguns requisitos que era exigido, que Paulo exigia para que para que eles pudessem ser escolhidos, para que se pudesse então escolher os líderes da igreja. São realmente adjetivos e características bem próprias, visto que a missão que estava sobre eles era muito importante, porque tratava também do Evangelho de Cristo, da conduta do Evangelho, da como ficaria a imagem do Evangelho diante da sociedade, de uma sociedade corrompida, de uma sociedade entregue realmente ao pecado, e esses líderes precisavam estar acima dos patamares que se encontravam ali. Eles precisavam realmente dar o exemplo de servos do Senhor Jesus. Então eram requisitos que Paulo exigia para que se fosse pastor das igrejas ali em Creta. No segundo tópico da revista, nos diz confrontando as heresias.
Irmãos, as igrejas nem organizadas ainda estavam e já sofriam ataques, né? Ataques de líderes, né? De pessoas que estavam dentro das igrejas, né? Trazendo um falso evangelho, uma falsa doutrina essa que causava a dissolução da igreja e causava a divisão da igreja, né? Muitos desses homens, né, eram oriundos lá dos judeus, né, e guardavam ainda em si a lei, né? E com isso eles ensinavam um evangelho contrário do que Paulo ensinava. Paulo ele tinha muita preocupação com a questão doutrinária da igreja, com a questão do evangelho que era pregado. Então ele tinha esse cuidado. E ali dentro das igrejas em Creta surgiram então homens que começaram, né, a desvirtuar o evangelho pregado por Paulo, o evangelho de Cristo, né, introduzindo ali falsas doutrinas que não tinham nada a ver com a doutrina que Paulo ensinava, que era a doutrina que ele aprendeu do próprio Cristo, né? Eram homens movidos, né, por ganância, homens movidos por desejos, os seus próprios desejos, e que se afastavam realmente da sã doutrina, causando então divisão dentro da igreja. Então Paulo instrui então a Tito a não se envolver em discussões, em debates que não levariam a nada. Ele também pede a Tito para, quando for admoestar um homem ímpio, um homem que não conhece a palavra de Deus, que ele admoeste uma ou duas vezes. Além disso, não era mais necessário, porque esse homem realmente já estava pervertido e não queria aceitar o evangelho de Cristo e estava então condenado, né? Essa era a instrução de Paulo a Tito, né? Para que não se envolvesse em questões que não levam a nada. E como hoje, né? Perde-se muito tempo em questões doutrinárias, em visões teológicas, e deixam-se de pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho, né, de salvação, o evangelho para os pecadores, né? E aí ficam dividindo a igreja entre visão de A, visão de B, enfim. E o evangelho que precisa ser pregado deixa de ser pregado. E aí essas discussões, essas contendas criam separações, né? Grupos que defendem um ponto de vista, grupos que defendem um outro ponto de vista. E isso causa realmente uma separação dentro do evangelho. Um dos pontos que Tito tinha que trabalhar dentro das igrejas era a união da igreja, né? Tito ele tinha que movimentar a igreja de forma que ela se tornasse unida, né? Sem ter essa separação que essas doutrinas falsas estavam causando, né? Separação dentro da igreja, né? O terceiro tópico nos diz instruindo sobre a conduta cristã, né? Paulo instrui a Tito que ele ensine a sã doutrina a cada pessoa, contrário do que era feito pelos falsos líderes, né, pelos falsos cristãos ali que estavam pregando um evangelho completamente diferente. Eles pregavam a todos de uma só maneira, mas Paulo ele chama a atenção de Tito para que ele pregue a determinados grupos de pessoas, ou seja, que o pastor ele precisa ter este cuidado de observar a sua igreja e dividir a sua igreja por faixa etária, dividir a sua igreja pelo sexo das pessoas, porque cada grupo tem a sua necessidade. Do mais novo ao mais ancião, cada grupo tem uma maneira de compreender a palavra, cada grupo tem uma maneira de receber a palavra, e cada grupo ele tem as suas necessidades. Então o pastor ele tem que ter esse cuidado, ele tem que ter esta visão, né, de pregar o evangelho de acordo com o grupo ao qual ele está pregando, né? De acordo com os grupos que compõem a igreja, né? A igreja não é composta a igreja não é uma igreja homogênea, né, no que se diz respeito ao ser humano. Então existem pessoas de vários tipos, de várias mentalidades, né? E o pastor ele precisa ter esse cuidado em dividir
né, a igreja, para que o ensino ele possa ser ensinado de acordo com a linguagem de cada grupo. E cada grupo recebe de uma maneira diferente, né? Então o pastor ele precisa ter este cuidado. Paulo então divide a igreja aqui em alguns grupos, né? Alguns grupos específicos, a qual Tito precisa então ensinar estes grupos. Então o primeiro grupo são os homens idosos, né? Então Paulo instrui que Tito diga aos homens idosos que eles precisam ser temperantes, eles precisam ser respeitáveis, sensatos, sadios na fé e no amor e na constância. Deveriam dar um exemplo de virtude, né? Quando ele diz constâncias, é porque as pessoas mais idosas elas têm um pouco menos de paciência, né? Ainda mais numa igreja tão conturbada como era a igreja de Creta, né? E hoje, até hoje mesmo, né, nas igrejas de hoje, os idosos eles não têm muita paciência, né, com as mudanças e com o tipo, né, de talvez algumas pregações, alguns ensinos. Então Paulo ele pede para que eles sejam constantes, né, que eles tenham essa constância dentro ali do Evangelho, né? Então Tito tinha esse trabalho de passar para esses homens essas condutas que nós acabamos de ler agora, né? Também das mulheres idosas, né? Elas devem ser sérias no seu proceder, não caluniadoras, não dadas muito ao vinho, mestras do bem para que ensine as novas, praticar o aconselhamento e encorajamento, né? Então essa era também requisitos para as mulheres idosas. Também das mulheres casadas, né? Devem ser prudentes, amarem seus maridos e filhos, serem moderadas, castas, sujeitas a seus maridos e ter bondosa simpatia com seus familiares, né? Essa é uma preocupação de Paulo, porque esse cuidado com as famílias, porque são as famílias que são a base ali do Evangelho, né? A família ela traz a base, e ele sabe que o inimigo ele ataca muito as famílias. Então ele pede que as mulheres tenham esse cuidado, né, em relação à sua família, né? Ela deve ter esse dever de cuidar bem da sua família, de trazer sua família sempre unida, né? De evitar contendas dentro das suas famílias, para que o Evangelho ele possa fluir bem, que possa ser bem absorvido, né? O outro grupo que Paulo fala são dos jovens, né? Que os jovens precisam ser moderados, sejam criteriosos, exerçam o autocontrole, né? E ele fala muito a Tito, porque Tito também relativamente era um jovem, e talvez a palavra de Tito pudesse ser mais aceita entre os jovens, né? Mas no tocante a isso, Tito também precisava dar o exemplo como líder, né? Então ele precisava ter uma conduta que seja uma conduta exemplar, né? Até porque nós precisamos pregar aquilo, viver aquilo que nós pregamos, né? Assim como Tito, mesmo sendo jovem, ele precisava pregar, viver aquilo que ele pregava, né? Então ele precisava ter essa conduta de viver de acordo com os ensinamentos que ele estava dando, né? Um outro ponto que ele precisa ter cuidado é que, de acordo com a sua conduta, ela tem que ter um alto padrão moral, né? Para que não deixe brecha para os inimigos que estavam dentro da igreja. Então exigia de Tito, mesmo sendo jovem, que ele exercesse esse controle, que ele exercesse esse domínio, que ele exercesse a liderança de uma forma exemplar, sem ter do que se envergonhar, e não deixando, né, nada que pudesse denegrir a sua imagem como cristão, denegrir a sua imagem como líder, né? Até porque o que estava em jogo era a imagem da igreja, era a imagem do Evangelho, né? Assim como hoje, né, o mundo tem seus olhos voltados para a igreja, né? E muitos líderes hoje têm deixado a desejar, fazendo com que o Evangelho caia em desgraça, porque vem a mídia trazendo pregações
e ensinamentos que não tem nada a ver com o ensinamento bíblico, tendo condutas, né, e procedimentos que em nada lembram um cristão, quanto mais um líder, né? Então, infelizmente, o evangelho hoje está entrando em um declínio espiritual devido aos maus exemplos que alguns líderes vêm dando para a sociedade. Então Tito, ele tinha esse cuidado, deveria ter esse cuidado. Paulo instruiu ele para que ele tivesse esse cuidado, para que ele pudesse pregar e viver aquilo que ele pregava, para que ele pudesse ter uma vida irrepreensível diante da sociedade, para que os inimigos que estavam principalmente dentro da igreja não usassem nenhuma falha contra ele e contra o evangelho de Cristo, né? Também ele fala aos servos, né, que os servos sejam obedientes aos seus senhores e que dê satisfação aos seus senhores, né? Os servos também tinham uma grande importância na transmissão do evangelho, né? Através da sua conduta, ou seja obediente, não ser aquele servo que seja rebelde, que o servo que não roubasse os seus patrões, né? Que obedecesse e fizesse aquilo com amor e que fizesse aquilo como se estivesse fazendo ao próprio Deus, né? Isso traria sobre a imagem do evangelho algo maravilhoso. Mesmo a pessoa sendo serva, mesmo a pessoa estando sobre a autoridade de alguém, demonstrar o amor, o carinho e a vontade de fazer as coisas de acordo com como devem ser feitas, né? Com honestidade, com zelo, né? Com responsabilidade, porque também os servos tinham essa responsabilidade de transmitir o evangelho para todos, né? E nada melhor exemplo do que sendo obediente aos seus senhores, sendo responsáveis, sendo sinceros e sendo honestos com seus senhores, né? Então, essas são alguns grupos que Paulo dividiu a igreja, que se encontrava dentro da igreja, como também nós encontramos hoje, né? Então, os pastores precisam ter este cuidado de exercer a palavra de Deus, tendo em foco cada grupo a qual está sendo pregado, para que toda a igreja, então, ela possa receber a palavra de Deus de uma forma eficiente, para que eles possam, então, colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam. Bem, irmãos, nós ficamos, então, com a carta de Tito, né? Essa carta a qual Paulo instrui, né, ali o seu aluno, né, o seu discípulo, né? É uma carta de amor para com o seu discípulo, né, de um mestre para com o discípulo, de um cuidado, né, de uma preparação, né, do mestre para com o seu discípulo, e nos traz realmente muito ensinamento da forma como nós devemos proceder dentro da igreja, né, principalmente aquele que deseja ser líder, que pretende ser líder. Nós vimos aqui o alto padrão que é exigido para exercer uma liderança. Nós vimos aqui que nós precisamos dar o exemplo para a sociedade. Nós vimos aqui que a igreja ela precisa estar unida, né, pregando o evangelho de Cristo. Nós vimos aqui que nós precisamos destruir, calar as heresias que são pregadas dentro da igreja, nos voltando para a Bíblia, nos voltando para a palavra de Deus e pregando esse evangelho genuíno e verdadeiro, que traz salvação a todos aqueles que crerem em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa é a missão da igreja. Então, que os irmãos possam ficar nessas poucas palavras, né, e nesse ensinamento que Paulo nos traz, que Tito nos traz, né, para que nós possamos saber como nos portar e como proceder dentro das nossas igrejas e diante da nossa sociedade. Então, que Deus possa nos abençoar nesta noite, que Deus possa falar grandemente ao nosso coração e que você fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Está chegando o Natal, né? Nós estamos já na semana do Natal e eu desejo a todos um Feliz Natal, né? Que nós possamos comemorar o nascimento de Cristo todos os dias, que Ele possa renascer, que Ele possa nascer em nosso coração todos os dias. Amém? Que os irmãos então possam ficar
na graça e na bondade e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite.